3, 2, 1. Vou começar isto com parvoíce, António. Sejam bem-vindos ao podcast Breaking os vossos limites. Porque estamos aqui plenamente prontos para vos trazer sobre o regresso às aulas, mochilinha às costas, arrebatada bem lá para baixo, carregada de livros e uma mala com um portátil Magalhães. Como é que estamos, meu caro António, nesta ilustre manhã de julho, planeada para falar aqui em setembro? Sim, nós estamos tipo aqueles anúncios do Continente, que é tipo, estás a bater ali tipo meio de agosto, já está a passar o anúncio de regresso às aulas. Os pais nem tiveram tempo ainda de relaxar, já estão a ver, ainda agora vim de férias, já tenho que estar a comprar os livros e a mochila. Ainda nem comprei a piscina para molhar os pés ao sol, já estou a comprar o puto, porra! E provavelmente nesta altura a malta já está a começar a ver, tu já entras no Continente e tens aquela secção inicial com pais natais. Isso é quando começam as aulas. As aulas mudam o tempo para o Natal. Como é que estamos aí desse lado? Estamos bem. Aqui a preparar-me para ir de férias. Uma semana. Quando tiverem a ver este podcast, eu já não estou de férias. Eu estou a trabalhar no Dubai há um mês e pouco. Mas é isso, né? Para quem está a ver, estamos em preparação para a edição do próximo Group Coaching 8K. Ponto 2. E espero que na altura que estejam a ver este vídeo ainda haja vaga para quem se quiser inscrever. Caso contrário, terão que esperar até à terceira edição. Yeah. Porque é tal história, não é? A gente gostaria de ajudar muita gente, mas também se forem demasiados, o trabalho que vos vamos entregar é pouco. E não estamos aqui para empilhar clientes, tipo, literalmente, aliás. Repara que nós estamos a falar disto em julho e malta vai ouvir sobre o 8K em setembro. Sim, a gente está a gravar isto. Estamos a gravar este t-shirt, mas a verdade é que provavelmente o pessoal já está a começar a usar casaco quando isto começar a sair. Yeah. Mas olha, aproveito esse pitch muito smooth para dizer, malta, não percam esta oportunidade. Se estás a pensar em perder peso, gostavas de perder peso, queimar gordura, voltar a ver os teus abdominais ou vê-los pela primeira vez, este é provavelmente o melhor arranque que tu podes dar. E se gostavas de trabalhar connosco e nunca tiveste a oportunidade de avançar para o acompanhamento 1 para 1, seja por questões financeiras, seja porque sentiste que não era a altura certa, seja porque era um comprometimento ou um salto muito grande, ou simplesmente porque já trabalhaste com outros acompanhamentos online, estás meio escaldada de uma má experiência, vou-te ser sincero, não é falar do meu peixe, é um bocadinho, mas não é nesse sentido. Esta é provavelmente a melhor opção que tu tens para ter esta experiência connosco, por uma oportunidade completamente... Estava a faltar a palavra, mas não há igual. Isso é igual. Yeah. Portanto, provavelmente vamos ter o link aí em baixo na descrição na altura para conheceres um bocadinho mais sobre o 8K, tipicamente feito para a malta que está aqui a perder peso. Acho que é um excelente arranque, seja para acabares o ano em grande, seja para arrancares agora a tua jornada de fitness pós-férias. E falando em arrancar a tua jornada fitness pós-férias, é exatamente o nosso tema de hoje. Tony, queres dar aí a lead da situação? Sim, portanto, em setembro muitos de vocês vão estar a voltar de férias, outros em princípio já voltaram para o bem ou para o mal. E a nossa ideia é dar-vos aqui umas dicasinhas de como é que vocês podem recomeçar a fazer os vossos treinos. Obviamente que, mais uma vez, pessoal, tenham noção do vosso contexto, o tempo que tiveram de férias. Muito provavelmente a maior parte teve uma semana de férias ou duas. Duvido que tenha havido muito mais gente a ter mais que isso. Mas consoante essa parte também o que tiveram a fazer nos meses antes, vai depender um bocadinho como é que vocês vão fazer a vossa reintrodução aos treinos. Isto por uma razão muito simples. Se eu tive de férias, independentemente do tempo, mas até tive um ginásiozinho, mesmo que fosse uma coisa mais pequena, só para mexer um bocadinho no corpo, manter algum nível de treino, é uma coisa. Vocês quase que podem entrar logo no novo bloco, bora, segue, vamos começar já aqui a matar. Se tiveste para aí 2 semanas de papo para o ar, o único exercício que tu fizeste foi virar tipo porco no espeto, barriga para cima, barriga para baixo, barriga para cima, barriga para baixo, eu se calhar não te aconselhava a entrar a pé juntos. Yeah. Portanto, se calhar começava aí uma semaninha ou duas mais fáceis
E eu vou dar aqui um bocadinho o que eu costumo dizer aos meus alunos, ou futuros alunos, quando estamos aqui a fazer o primeiro contacto. Basicamente o que eu aconselho é, faz uma semaninha mais chill, dá-lhe aí, se calhar, imagina que costumas fazer 3, 4 séries, faz só 2, cresce um bocadinho a carga, foca-te outra vez na parte técnica, nas amplitudes de movimento, e vê como é que te sentes ao longo desses treinos dessa semana. Pá, imagina que faz brutos as dores musculares, não precisa ser no corpo todo, basta ser um grupo muscular específico. Precisas para ir 2 ou 3 dias para te sentires relativamente confortável para treinar outra vez. Ok, se calhar faz 1 ou 2 semanas mais chill para ter se o corpo recupera bem, estás bem preparado também psicologicamente. Se sentes que faz uma semana já mais ou menos e as dores musculares são praticamente nulas ou desaparecem passado amanhã no dia seguinte, provavelmente na semana a seguir já podes começar a puxar a sério. Esta é assim a primeira guideline que eu costumo gerar. Tipo, primeira semana teste, ver como é que o corpo responde, a partir daí segue. E eu acho que essa é aquela guideline que, por mais que nós a demos, a maioria da malta não vai seguir. E eu acho que a maioria da malta não segue isto porque nós não explicamos, ou as pessoas não conseguem entender, porque provavelmente nós é que não explicamos corretamente, a importância disto. Estás a ver? Que é basicamente a lógica pela qual nós dizemos começa mais leve ou começa mais tranquilo. Não é para te dizer só porque queremos que comece tranquilo, relaxado, não sei o quê. Há cenários onde efetivamente isso é importante por questões motivacionais ou tudo mais. Mas mesmo do ponto de vista, tu estás-me a dizer agora, olha, tive 2 ou 3 semanas de férias, sem tocar num único treino. Faz muito mais sentido, é muito mais produtivo, vai-te gerar muito mais crescimento e mais resultados, que acho que é aqui que a malta tem esta dificuldade, é pensar, epá, mas porque é que eu hei de começar leve, vou ter menos resultados do que se começar pesado? É porque o teu corpo vai ter muito melhores resultados se tu começares leve, mesmo naquelas 2 primeiras semanas. Pura e simplesmente por uma questão de sensibilidade ao estímulo. E eu aqui gosto de dar este exemplo, acho que é mais fácil da malta entender. A primeira vez que tu estás em dezembro, estás em fevereiro, estás albino, cor da parede. Se tu apanhares, vais agora apanhar sol. Se tu apanhares sol uma tarde inteira, tu vais apanhar um escaldão, provavelmente vai-te cair a pele e, portanto, o bronze que tu tiveste foi tudo menos produtivo. Porque o teu corpo não estava habituado a carregar com sol, a receber sol. É um exemplo, de forma simples. A mesma coisa acontece com o treino. Se tu, em vez de ires fazer 8 horas ao sol, apanhares um escaldão e cair-te a pele, tu decidires, ok, eu como já não apanho sol há muito tempo, fazer demasiado sol não vai bronzear nada de jeito. Vamos fazer o oposto, vamos começar com a quantidade de sol que o teu corpo realmente consegue tolerar. Estás a ver? Então, acho que vai ser muito mais por aqui. E é importante perceber isto porquê? Porque se as 2 primeiras semanas tu treinas como se estivesse a treinar antes, o que vai acontecer é este overload, é este escaldão que vai além da tua capacidade de crescer, além da tua capacidade de recuperar músculo. Então, literalmente, aquilo que tu estás a fazer, e eu estou a continuar, o António foi buscar uma encomenda tal e qual, como se não fosse nada, isto é assim. Nem um beijinho mandou, uma audácia. Mas, literalmente, aquilo que vai acontecer é isto, é tu vais estar a dar uma sobrecarga ao teu corpo muito maior do que aquela que o teu corpo está capaz de tolerar. E não vais conseguir beneficiar disso. Então, as primeiras 2, 3 semanas, tu estiveste literalmente a trabalhar com dores musculares, a perder mais tempo do que precisavas, e não vais retirar crescimento disso porque tu geraste muito mais dano do que crescimento. Porque, na verdade, tu só cresces músculo e é assim que funciona a curva. É aquilo que nós chamamos de estímulo, recuperação, adaptação. É transversal a praticamente todas as adaptações do corpo, inclusive ao crescimento muscular. Tu estimulas e o teu corpo primeiro vai ter que recuperar e só depois de voltar ao baseline é que ele vai crescer. Portanto, se tu precisas de recuperar tanto, porque efetivamente tu deste um estímulo que o teu corpo não estava pronto, se tu ficas com dores musculares, precisas de recuperar mais do que 3 ou 4 dias, tu já não estás a crescer músculo, principalmente se fores atleta natural, porque passado 3 ou 4 dias, a síntese proteica muscular já está no baseline. Então, se tu ainda estás a recuperar, tu não vais crescer grande coisa dali. Entendes? Então, mais do que simplesmente ir lá e baixar carga ou não sei o quê porque fica bonito dizê-lo. Não, é porque metodologicamente faz sentido. É porque metodologicamente faz sentido. E tu não estares a fazer isto nas primeiras semanas é literalmente estares a ir pelo gosto, pela cena de esmaga que cresce, quando na verdade esse esmaga não está a fazer crescer.
Em contrapartida, se tu comparares, e isto está mais do que documentado nos estudos, malta que faz intro weeks, portanto semanas introdutórias, ou malta que simplesmente vai direto, algumas vezes, ou na maioria das vezes, a malta que fez as intro weeks e depois foi aumentando o volume de treino até chegar ao ponto onde estavam os outros. Portanto, imagina aqui um grupo que começa com 20 séries por músculo, aqui um grupo que começa por 6 e que vai gradualmente aumentando até chegar às 20 ou às 30 que acaba o estudo. O grupo que foi aumentando teve mais ganho de massa muscular, teve mais ganho de força, teve melhores sensações durante as semanas todas e, portanto, é mais uma demonstração que efetivamente faz sentido. Pá, e agora, sendo-te realista, tu provavelmente se estás a regressar ao treino, tu vais estar a sentir que os exercícios não estão a fluir muito bem, coisas com halteres ou com barras ou cabos, principalmente presses com cabos, se os fizeres. Mas exercícios de empurrar, até particularmente agachamentos também, deadlifts, tu vais sentir que as cenas não estão fluidas, que estás a tremer os braços mais do que o normal, não estás a apanhar bem o movimento. Pá, ainda bem que tu não precisas de tanto treino agora, porque tu podes passar mais tempo do teu treino, se quiseres, a fazer séries de aquecimento e olhares para isso como séries de acelerar a tua componente técnica. Estás a ver? Portanto, vai por aí, não contei ao António tudo aquilo que eu estive a explicar sobre ele e sobre todos os desgostos infantis que ele tem. Bom dia, António, como é que estás? Tens o microfone desligado, ainda bem que eu só estou a falar porcaria. Mas, sim, sigam esta abordagem de começar mais tranquilo, vai ser benéfico para potenciar o crescimento muscular, vai ser benéfico para potenciar a força e até mesmo, seja a curto, seja a médio, a longo prazo terem maior crescimento daí. Bro, a câmara do tempo do Dragon Ball não existe na realidade, meu. Não tenhas enganar o pessoal. Não digas a ninguém. Estava basicamente a completar o teu raciocínio na secção dos frescos e dos congelados. Na parte de, ok, faz sentido fazermos estas semanas introdutórias. Aliás, fala. Eu acho que também é uma altura fixe para estás um auto-exercício com uma carga mais leve, que às vezes não tens bem certeza se queres fazer, como é que funciona. Muitas das vezes, numa perspectiva também de alguns ginásios, é quando ou abre um ginásio, ou uma secção do ginásio, ou uma máquina nova, são nestes períodos de pós-natal, pós-verão, portanto também pode ser uma altura para tu chegares e estás algum do material novo, ver como é que ele se inclui dentro dos teus treinos. E mesmo a questão de rotina, imagina que se calhar queres começar a ir 4 vezes ao ginásio, ou queres reduzir o número de vezes que vais ao ginásio, esta fase introdutória, além de ser de preparação do corpo, também é meio que tu voltas a construir aquela tua rotina. Obviamente que o pessoal, tipo, se calhar que trabalho, vamos dizer, contratado, com o horário fixo é uma coisa, mas muita gente que é trabalhador independente ou tem 2 trabalhos, muitas vezes na altura pós-verão, pós-férias, tem sempre algumas alterações de trabalho, algumas alterações de horário, e também é uma altura fixe para, enquanto estás a preparar o corpo para começar o bloco a sério, estás a testar, ok, quanto tempo é que eu realmente levo aqui a fazer este treino, quanto tempo é que eu perco para ir ao ginásio no novo local de trabalho, ou se sair mais cedo ou entrar mais tarde, como é que faço. Também acaba por ser uma altura fixe por isso, que é, se calhar não consegues tirar todo o partido que queres do treino por diversas razões, e eu inclusive estou a pensar em situações de alguns meus, que sei lá, a fase que eles começam outra vez a treinar e a trabalhar, muitas vezes tipo, tem um familiar que vai de férias e deixa, por exemplo, com eles, ou tem os netos ou os sobrinhos, tipo, um par de dias, e estão ainda um bocadinho, eles já estão a recomeçar, mas ainda há pessoal que não está aí, entre aspas, pede ajuda na dinâmica de família, e então tu, em vez de estás a essas semanas do género, bora, vou exprimir ao máximo o treino, hipertrofia, força, pá, o que quiserem, até pode ser resistência, estás no sistema de, ok, vou testar aqui um novo bloco, voltar a preparar o corpo para lhe dar carga e ele recuperar bem e eu conseguir levantar o máximo de carga que conseguirei em termos de volume de treino, enquanto estou a adaptar a rotina a estes meus novos horários ou potenciais horários. Portanto, também acho que é fixe nesse ponto estas semanas introdutórias. Fucking hell, que pontaria. Eu ia literalmente tocar nesse ponto, que foi basicamente o que eu estive a fazer esta semana e a semana anterior. Ainda há bocado estive a gravar um reel sobre isso, para meter a malta a par. Um reel, um carrossel. Que é isso, olha, para partilhar também a minha experiência. Eu este mês de junho tive imensas mudanças, não sei o que, transição após o cut, anda para um lado, anda para o outro, e literalmente esta última semana que passou foi a primeira semana que eu tive
desde estas mudanças, onde eu realmente consegui perceber o que é uma semana minha a morar neste sítio agora. Como é que são as minhas logísticas, tempo a ir para o ginásio, por onde é que eu tenho de ir, se apanhar trânsito, quanto tempo é que eu vou demorar, a que horas é que eu devo sair e a que horas é que eu devo voltar, porque agora, pá, sei que não posso propriamente sair de casa de carro para algum lado entre as 7 e as 9 da manhã, porque vou apanhar trânsito descomunal, e que também voltar entre as 6 da tarde e as 8 da noite também é tiro no pé. Para um gajo que possa gerir isso. Também perceber como é que é a minha logística, como é que eu me sinto, quero ir aqui, quero ir ali, quantas vezes é que eu vou querer estar disposto a treinar para fazer estas deslocações e não sei o quê. É literalmente o que eu fiz estas últimas 2 semanas, principalmente esta última semana que já estava aqui assente, foi perceber, ok, esta é a minha nova rotina. Então, o meu treino nestas últimas 2 semanas, para além de ter sido uma espécie de readaptação, porque tive aquelas primeiras semanas entre vai para aqui, vai para ali, vai para ali, vai para ali, onde fazia 2 treinos por semana, porque não tinha outra disponibilidade para, portanto não estava totalmente destreinado, mas foi bem do género, ok, estas 2 semanas eu sei que é um treino provisório, vou aproveitar para testar algumas coisas que eu posso querer incluir no meu próximo bloco, quando já tiver a minha rotina testada, tipo fui ao ginásio, experimentei algumas cenas novas, curti, mantive uma boa estrutura de treino na mesma, não deixou de ser estimulante, mas foi mais do género, ok, eu venho buscar o meu estímulo sim, mas vou aproveitar mais do que pensar em quanto é que eu estou a crescer neste treino ou nesta semana aqui, como é que eu posso curtir o meu treino na mesma, mas perceber que eu ainda estou a perceber aqui a minha nova rotina, estar a definir um plano de treino, o tempo que vou treinar, divisão e tudo mais, é um bocadinho irrealista porque eu ainda não percebi como é que é o meu novo dia-a-dia. Então deixa-me ver, olha, vou aproveitar, experimentar cenas, experimentar novas pegas, variações, para que ok, não é o melhor treino hoje, é produtivo na mesma, mas não é o supra-sumo, mas põe-me numa melhor posição para que, agora que eu já percebi a minha rotina, já sei por onde é que eu vou. Estás a ver? Portanto, acho que isso é muito fixe. E para lá está, para este mês de setembro, malta está-se bem a reabituar às coisas e acho muito bem. Portanto, bué da smooth. Ia-te perguntar o que é que tu achas para a malta que tipo, está agora mesmo, malta que já não treinou a sério nos últimos meses, tipo, que desligou e que vai agora dar aquela de setembro barra outubro, vamos a isto, é fazer o melhor possível para acabar o ano em grande, pegar nas minhas resoluções que ficaram meio e agora quero atacar de volta. Epá, é assim, se tu já atacaste durante o ano todo e se calhar foi aqui o período de julho e agosto de que descuidaste um bocadinho mais com os treinos e assim, a verdade é que ao fim de 2, 3 semanas tu não vais estar igual, mas já vais começar a estar próximo do que estavas cá entre esses 2 meses, portanto. Faz aquelas 2, 3 semanas introdutórias, já no sentido de voltar a progredir carga. Provavelmente ao fim da terceira e quarta semana deve estar muito perto dos voos que estavas anteriormente. Isto se mantiveste alguma atividade física, que a maior parte do pessoal acredito que tenha feito alguma coisa mesmo que não tenha sido planeado. Portanto, aí, processo normal. Ok, quanto tempo é que é o meu bloco? Quais são os grupos musculares que eu quero dar mais foco até, por exemplo, ao Natal? Quero aproveitar para fazer um bulk, quero aproveitar para fazer um cut, porque acho que nesta fase, por acaso, é das que eu tenho mais variedade. Tem pessoal que vem no verão, não treinou tanto, ou até perdeu peso e quer começar um bulk. Tem pessoal que não é que se tenha desleixado, mas vê um bocadinho mais inchado, quer dar um cut numa fase inicial, portanto, definirem um bocadinho essas coisas. Acho que é verem também nesta fase, consoante as alterações que o vosso corpo foi tendo, onde é que vocês acabam por sentir que, ok, realmente melhorei mais neste grupo muscular e não tanto neste, portanto, vou bater neste, tomar a decisão onde é que eu vou atacar em termos de maior volume de treino. Eu diria que seria uma das vias que eu apostaria um bocadinho mais nessa parte. Muito semelhante nas semanas introdutórias, que é aquela semana inicial de preparação, depois as outras 2, 3 seguintes, já no sentido de começar a progredir carga, não no sentido de vou aumentar o volume de treino e ficar muito melhor, mas aproximar-me do que estava antes e voltar a partir daí a evoluir. Caso não tenha mesmo feito nada até aí, é quase como literalmente não faz diferença ser no verão ou ser em outubro ou depois do Natal ou ao meio do verão. Quais são os meus objetivos, experiência de treino que eu tenho, estou a ser acompanhado ou não estou. Ok, então por onde é que eu vou seguir se o meu objetivo, por exemplo, é o Natal? Onde é que eu sinto que quero evoluir? Quero evoluir nos braços, quero evoluir no peito, definir mais uma vez tempos que é de treino, onde é que quer começar. Eu tendencialmente, pessoal que não treinou
Eu raramente salto para o lado 4 vezes por semana, normalmente começo a ir com 3 vezes por semana, progressão para 4, progressão depois para 5 se for preciso. E seria um bocadinho por aí. Voltar a alinhar expectativas. Porque é que, e aí sim acho que é o ponto importante, porque é que durante este ano todo, pós-ano novo, pós-Páscoa, pré-verão, eu não treinei, o que é que faltou? E meio que tentaste perceber o que é que correu mal nessa parte e o que é que tu podes fazer para alterar. Foi porque não tiveste alguém para quem prestar contas, foi porque o ginásio não abria ou fechava a horas que dessem jeito, foi por preguiça, foi porque não era uma prioridade. Como é que tornas isto uma prioridade para ti? Acho que essa é a grande diferença entre treinei, mas no verão só avisei e ainda não treinei nada este ano. Sim. Yeah. Eu ia-te perguntar o que é que tu farias neste momento, o que é que tu dirias para aquela malta que tem estado mais desmotivada, no sentido em que, ainda nesta malta que não pegou, é aquilo que estavas a dizer, é diferente de uma pessoa que foi de férias, tipo, sempre treinou até às férias, foi de férias e agora vai retomar, tipo, já tens aquela cena, tu sabes que vais ao ginásio e vais manter essa cena a fluir. Mas aquela pessoa que consistentemente desmotiva, tipo, se calhar até vai entrar bem agora em setembro, mas depois outubro já só vai meter os pés 2 vezes no ginásio. Novembro, só mais 2. E dezembro vai só um dia, que foi o dia em que se lembrou. Epá, é sempre essa pergunta, eu acho que é sempre um bocado difícil de desconstruir e isto inclusive é porque trabalhando ainda no presencial sei que há muita gente que sim, dá o tal primeiro passo, inscreve-se no ginásio, até vai à avaliação inicial, até fala com o PT e, por exemplo, quer seguir o percurso sozinha, diz que quer começar para ver como é que é, depois raramente a voltas a ver. É mais uma vez a tal história. O quão importante é que isto é para ti? Tipo, isto é uma prioridade ou não? Onde é que isto se encaixa nas tuas prioridades? E não penses só no género de quero perder peso. Ok, queres perder peso porque te sentiste mal na praia? Porque começas a ter dores nos joelhos, começas a ter dores de costas. Especialmente quem te está a ouvir. Pessoal, a maior parte de quem está a ouvir tem 20, 30. Ok, nesta fase, se cá vocês falharem um bocadinho o gym não é tão grave, mas começam a bater o perto dos 40, a coisa começa a ficar mais difícil. E acho que é um bocadinho por aí. O ponto essencial que eu quero definir e que falo com alguns alunos é: ok, tu queres ter alguns resultados, o ginásio tem o seu quê de prioridade para ti, não é o mais importante da tua vida, mas tem algum peso. Se não estás disposto nesta fase a fazer essas alterações, quando é que estás disposto? Acho que é um pouco por aí. Não sei como é que tu costumas fazer um bocadinho com este tipo de alunos também. Eu aqui, por acaso, porque eu voltei a essa questão que tinha aqui 2 pontinhos que queria tocar. Primeiro, acho que é a parte da criação de um hábito, porque aquilo que se calhar distingue a malta que vai ao treino, que vai treinar consistentemente, seja 3, seja 4, seja 5, seja 6, seja 2 vezes por semana, mas consistentemente vai treinar, é porque já criou o hábito de treinar. E quando tu tens esta dificuldade, eu quase que diria, isto vai contra a metodologia, mas eu prefiro que tu treines todos os dias, não treinar necessariamente ir ao ginásio, mas se tu estás a ter dificuldade, ou se és a pessoa que historicamente tens sempre dificuldade a manter a tua rotina de treino, a minha sugestão era transformares isto num hábito. Seja fazer isto todos os dias. Por exemplo, se vais treinar antes do trabalho, então todos os dias, inclusive, portanto vais treinar de manhã, após o pequeno almoço, antes do pequeno almoço, whatever, então todos os dias tu vais fazer exercício antes do trabalho. Ou ao fim de semana, não precisas de acordar às mesmas horas, não te vou pedir que acordes ao sábado e ao domingo às 6 da manhã, porque não vais entrar no trabalho às 9, mas ao sábado e ao domingo, quando acordas, vais fazer nem que seja uma caminhada. Para que todos os dias, e mesmo até durante a semana, não estou a dizer que tenhas que treinar os 5 dias da semana, mas literalmente durante a semana vais todos os dias fazer. Àquela hora, ou a primeira hora da manhã, whatever, é para tu fazeres exercício físico. Seja ele no ginásio, seja ele a pé a apanhar o sol ou o que seja, e até podes usar, e eu acho que isto faz muito sentido para algumas pessoas, que é, ok, eu não tenho disponibilidade, nem quero ir 5 vezes por semana ao ginásio. Eu preciso das outras manhãs ou dos outros dias para tratar de responder e-mails, isto, aquilo ou aquilo outro, então aproveita esse tempo para o fazer. Estás a ver? Simultaneamente,
dá para fazer esta coisa smooth, que zoom maravilhoso, egocêntrico Francisco. Mas simultaneamente também uma cena importante é, eu digo isto mais pela criação do hábito, não é que tu depois mantenhas isto sempre, mas é que se tu conseguires manter pelo menos 3 ou 4 semanas onde tu já criaste aquele hábito de eu acordo e eu mexo, eu acordo e eu vou treinar, isto já entrou na minha rotina, vai ser muito mais fácil de manter a longo prazo, percebes? E a ideia não é manteres a longo prazo todos os dias, treinar todos os dias, não, de todo é. Se tu és aquela pessoa que sabes que vais adormecer ou que vais arranjar aquela desculpa à última da hora porque ficaste a trabalhar até mais tarde e portanto já não vais treinar ao final do dia, torna isto uma cena já dentro da tua rotina, tal e qual como lavar os dentes a seguir à refeição, está bem? E o segundo ponto, e acho que aqui já é uma questão mais de mindset, é que muitas vezes tu vais entrar na ideia de tem que ser tudo perfeito, se eu não for ao ginásio já está desperdiçado ou o que seja. E eu preferia que tu, em vez de pensar, se tu tens uma dificuldade com a consistência, com ir consistentemente ao ginásio, é pensar que tu não és um bodybuilder, tu não és um influencer, tu não vives para isto. O teu objetivo não é ser o super-sumo XPTO, não sei o quê. A tua vida não anda à volta disto. Mas isto é importante para ti, ou pelo menos a transformação que tu queres ter, a pessoa em que tu te queres tornar. Porque mais do que os abdominais, ou o rabo XPTO, ou o braço do tamanho do mundo, mais do que isso é top. Não me venham com merdas que isso é top. Mas é a pessoa que tu te transformas nisso. E isto parece bem da clichê, mas a verdade é que ambos sabemos. Há uma diferença entre as pessoas que são capazes... Aliás, isto é estupidamente engraçado, mas é mais raro tu teres abdominais visíveis do que tu seres milionário. E não é por questões de metabolismo nem o caraças. É porque it takes different things. É um tipo de resiliência, não sei o quê. Eu não estou a dizer que ser milionário ou que não seja brutal ou que não tenha as suas exigências. Acho que não é comparável de todo. Mas estava aqui a dizer, António, por uma questão de motivação e tudo mais, que é mais raro, isto está mesmo estudado, é mais raro tu teres abdominais visíveis do que tu seres milionário. Eu prefiro ser milionário. A probabilidade de tu seres milionário é tipo 4% nos Estados Unidos, uma cena assim, e teres abdominais visíveis é tipo 2,5%. Eu voto nos milionários. Sim, eu ponho as minhas fichas lá. Prefiro ter uma barriguinha de cerveja e de ser milionário do que ter os abdominais traçados. Mas é que o que eu queria passar com isto é que é mais do que simplesmente essa transformação, mais do que ter os abdominais, é aquilo que tu estás disposto a fazer, a pessoa que tu te tornas nisso. E acho que aqui uma cena importante é tu perceberes que não vais ser, não és influencer, não és bodybuilder, não tens que viver como tal. Mas há pequenas mudanças que tu tens de fazer. E essas pequenas mudanças podem ser pequenas vitórias. E muitas vezes a tua desmotivação vem de tu treinares não sei o quê e um dia mau, não ter ido ao ginásio é uma merda. Já vou descarrilar o resto da semana. Isto é o ponto número 1. E simultaneamente é ponto número 2. Fui 3 semanas ao ginásio, comi 2 saladas, como é que eu não tenho abdominais já visíveis? É um bocado de expectativas, né? Tipo, nós acabamos por trabalhar, e tu também trabalhas disso absoluta com os teus alunos, tens alunos que ou são perfeccionistas ou estão realmente a tentar fazer uma mudança e estão 2, 3 semanas fixe, depois há uma semana, stress do trabalho, aconteceu alguma coisa, falharam 1 ou 2 dias de ginásio, parece que o mundo vai acabar, estava bem focado, falhei no treino. Isto é super normal. Isto é que pode acontecer a qualquer um. E quem é que nunca teve aí, sei lá, olha, vou dar um bom exemplo. Eu faço muitas vezes algumas estradas semelhantes quando estou a ir para Lisboa, ou mesmo em Setúbal, isso. E às vezes estou distraído e engano na estrada, acontece. Não é por isso que não vou deixar de chegar ao local. Não é por isso que deixei de conhecer o caminho, fiz um desvio naquele dia, levei mais tempo, gastei mais combustível, sem stress. Dia a seguir a coisa vai voltar aos eixos, vamos assim dizer. Não. E eu até queria dizer isto, era do género. Percebe que não tem de ser perfeito e em vez de te comparares, primeiro celebra as pequenas vitórias. Isto é bem da clichê, mas celebra as pequenas vitórias. Porque tu estás-te a comparar com pessoas que fazem isto há tempos, vivem para isto, provavelmente o influencer que tu estás a ver, ou o atleta que tu estás a ver, a pessoa que vive para isto. E tu estás-te a comparar a eles. E eu preferia que tu te comparasses à pessoa que tu eras a semana anterior, ou o mês anterior. Eu prefiro que tu celebres o facto de teres inscrito no ginásio versus
a semana passada que estavas a deixar para a seguinte. Eu prefiro que tu celebres hoje teres comido uma salada em vez de teres mandado vir as batatas fritas. Porque são estas pequenas coisas que vão fazer o efeito de juro composto. E tu estás a comparar-te que não estás a fazer ou que não evoluíste a mesma cena que o outro. E era isto que eu queria dizer. E a outra coisa é que não precisa de ser perfeito. Portanto, ok, falhei o ginásio, o que seja. Eu acho que a maior alteração é que esta merda pode não estar sempre perfeita, porque eu não vivo para isto, mas eu todos os dias eu vou fazer uma coisa por mim. É aquela dica de não tenho dias zero. E, aliás, estava a apontar, estava literalmente a escrever isso, porque isso é uma das coisas que eu vou querer abordar muito mais ao detalhe com a malta no 8K, porque acho que é daquelas coisas que tem feito uma diferença gigantesca com todos os nossos alunos no 1 Pro. Pá, eu tenho trabalhado muito isso nesta altura agora do verão, de pré-verão, com o déficit dos meus alunos. Pá, a verdade é que estão a ser os melhores resultados que alguma vez tiveram, em termos de déficit e pós-déficit. Pá, é uma das coisas que por acaso vou querer trabalhar no 8K com a malta também. Acho que vão curtir bem. Pá, acho que é um bocadinho por aí, sim, sem dúvida nenhuma. Portanto, pessoal, se estão a regressar aos treinos, já treinam há algum tempo, têm os vossos objetivos bem definidos, ok, 1 ou 2 semanas fora, podem recomeçar perfeitamente. Querem fazer o primeiro treino, ou os 2 primeiros treinos mais softs, tranquilo, a partir daí carreguem à vontade. Tiveram mais tempo fora ou não conseguiram treinar tão bem durante o verão, opá, se calhar deem 1 ou 2 semanas mais tranquilas, testem um novo bloco, façam pequenos ajustes, comecem a subir gradualmente a carga para perto do que vocês estavam a fazer anteriormente. Este será o meu conselho nesse ponto, para o pessoal ficar treinando. Subscrevam o canal. Cai 1 ou 2 semanas fora, subscrevam o canal. E se podem subscrever a qualquer momento, quer treinem, quer não treinem. Preferência se treinarem. Não, mas eu diria sem dúvida nenhuma para fazer isso, esse pessoal. Não estou a falar dos treinos, estou a falar sobre subscrever o canal. Dos treinos, são das tintas. Vocês treinaram ou não me afeta em nada. Sim. Estou a brincar. Mas comecem assim, ok? 1 ou 2 semanas provavelmente podem começar de pé juntos. Caso contrário, um bocadinho mais lento, em 1 ou 2 semanas. Vão começar mesmo do zero ou quase do zero. Reúnem objetivos. Testem como é que vão fazer. Testem a vossa rotina. Gestão de objetivos. E como é que a coisa vai ser a evolução. E penso que é um bocadinho por aí os 3 cenários mais comuns de quem vai começar a treinar agora. E eu até diria, se o teu objetivo passa por perda de peso, seja muita, seja pouca, não adormeças na oportunidade de conhecer o 8K. Clica aí em baixo no link na descrição. O ano passado, toda a gente, inclusive aqueles que já tiveram um acompanhamento online, 1 para 1 com outra malta, disseram que foi a melhor coisa que fizeram. I rest my case. Este ano ainda vai ser melhor. Não, uma coisa fixe que acho que aqui vai finalizar. Este período de setembro, mesmo para o 8K ou não para o 8K, costuma ser um período relativamente nós estamos também mais abertos a responder-vos, a falar com vocês sobre alguns pontos. Portanto, querem marcar uma chamada para vermos um bocadinho como é que está o seu vosso treino, o que é que está a correr bem, o que é que não está. Mandem mensagem no Insta, a gente marca uma chamada convosco, sem compromisso, vemos como é que está a coisa a correr e a partir daí damos a nossa opinião, o que é que achamos que vocês podem alterar e se faz sentido ou não trabalharem connosco. E penso que é isto por enquanto. Não sei se tem alguma coisa a acrescentar. Não, só mandar aquele beijinho e aquele abraço. Basicamente no fim isto é só dizer, pessoal, treinem ou treinem. Deixem-se de merdas, como dizia o outro. Pessoal, até o próximo episódio. Até já. Por isso não perca o próximo episódio, porque nós também não!